Olá a todos, todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conferência do 7º Encontro Estadual de História da Sergipe. E hoje nós temos aqui a alegria de recebermos o professor Diogo Francisco Cruz Monteiro, Diogo Monteiro, que foi presidente da AMPU, antecedeu, que vai nos brindar com a conferência dele, que a Luciana vai falar daqui a pouco. E começo também falando um pouco do currículo do professor Diogo. Então, o professor Diogo, ele é doutorando em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Paraíba, possui graduação em História pela Universidade Federal de Sergipe e em Pedagogia pelo Centro Universitário Brás Cubas. É mestre em Antropologia Social pelo programa de pós-graduação em Antropologia da UFES. Atua com pesquisas dos seguintes temas: livro didático, ensino de história, imagens e representações indígenas, história indígena e do indigenismo. Professor colaborador dos cursos de Literatura Plena, História e Pedagogia do Instituto de Formação Teológica, onde leciona disciplinas Antropologia Cultural, Antropologia da Educação, Teorias da História e Prática Curricular e Ensino de História. Professor adjunto da Faculdade do Décimo, onde leciona as disciplinas Sociedade de Desenvolvimento Rural e Fundamentos Socioantropológicos aplicados ao direito. Compõe um banco de avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, avaliando a autorização de cursos de graduação. Sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, diretor na Associação Nacional de História, Seção Sergipe, nas gestões de 2016 a 2018. Membro do Grupo de Estudos Culturais, Identidades e Relações Interétnicas, da UFES, do Grupo de Trabalho Os Índios da História da AMPU Brasil, do Grupo de Pesquisa LAPA, Laboratório de Antropologia, Política e Comunicação, da UFPB. Então, passo agora a palavra para a Luciana. Gostaria de saudar o professor Jefferson, o professor Diogo Monteiro, o professor Diogo, que já esteve na presidência da AMPU Sergipe. Hoje, quem está à frente é o professor Jefferson Augusto, os dois com históricos relevantes, e assumem essa posição atualmente. E o professor Diogo, que vai falar sobre mediação em redes indigenistas de apoio aos índios. Breves notas sobre a causa Chocó em Porto da Folha, Sergipe. Porto da Folha, que é um município que fica a mais ou menos 220 quilômetros da capital de Sergipe, que é Aracaju. Um tema de bastante relevância, atual, pertinente, até pela conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, com os nossos índios sendo abandonados, mais uma vez invisibilizados, ficando mais uma vez à margem, E o professor Diogo, que é especialista nesse assunto, vem muito a contribuir para o 7º Encontro Estadual da AMPU Sergipe. Seja bem-vindo, professor Diogo, e estamos todos ansiosos pela sua explanação. Muito obrigado, Luciana, Jefferson, pela apresentação, pelo convite, para participar do Encontro Estadual de História da AMPU. É sempre um prazer participar desse evento, de muita tradição no estado de Sergipe. É um dos eventos na área de história que tem o maior destaque no nosso estado. E é sempre um prazer participar. Estender os agradecimentos para toda a diretoria, além do professor Jefferson, da professora Luciana, para o professor Vanderlei, para a professora Joelma Dias, para Bruna e para a Sura, que compõem a equipe da gestão da AMPU nesse biênio. Minha fala vai tratar da problemática indígena, uma problemática, na verdade, indígena em Sergipe, que é baseada nessa relação entre povos de culturas diferenciadas com os não índios, mais especificamente com os fazendeiros, e um problema relacionado com a posse da terra.
Eu fiz um recorte para essa fala baseada no histórico de lutas, né, desses conflitos entre os índios, Chocó, lá da Ilha de São Pedro, de Porto da Folha, e os fazendeiros da região, no século XX. E isso, apesar do evento da Ampur desse ano, está rememorando, fazendo uma efeméride dos 200 anos da independência de Sergipe. Aí surge a primeira grande questão. Qual é o lugar dos povos indígenas de Sergipe nesse processo de emancipação? Eu diria que, historiograficamente, a relação é de invisibilidade. Século XIX, nós temos um processo político, um processo histórico de contato do índio com o não índio, com o branco, e que essa luta pela posse da terra leva a uma invisibilidade dos índios nas fontes históricas. Então, em termos de informação, a gente tem muito pouca informação sobre o processo de participação desses povos indígenas no processo de independência do Estado. Então, aqui essa fala entra como uma justificativa inicial para não abordar necessariamente a atuação histórica dos índios nesse processo, porque há uma invisibilidade. Há uma invisibilidade. E essa invisibilidade indígena não quer dizer que eles não existissem, que eles não tivessem agência nesse período. A invisibilidade ocorre necessariamente pelo fato de os índios existirem e por uma política oficial do Estado, os governos, as autoridades negarem as identidades indígenas com fim de esbulho das suas terras. Então, a ideia era invisibilizar, negar a existência dos povos indígenas em Sergipe para que as terras deles ficassem disponíveis para o uso privado, capitalista dessa terra. Foi assim em várias regiões do Estado, lá em Pacatuba, lá em Porto da Folha, em Nossa Senhora das Dores, em todas as regiões de Sergipe que tiveram povos indígenas, houve uma invisibilização, tanto do ponto de vista historiográfico quanto do ponto de vista político. Então, é nesse sentido que eu justifico esse meu recorte, uma análise do processo de lutas, do acionamento de redes e de mediadores que colaboraram, que apoiaram os povos Chocó o povo Chocó nessa luta em torno da posse da terra. Então, é um tema que se está por estudar, a participação dos povos indígenas de Sergipe no processo de emancipação política. Talvez isso aí sirva como uma nota de pesquisa inicial para quem pretender se engajar nessa seara. Minha fala, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. O título da minha palestra de hoje é Mediação e Redes Indigenistas de Apoio aos Índios. Breves notas sobre a causa Chocó de Porto da Folha, Sergipe, como Luciana já havia anunciado. Os objetivos são fazer um breve relato sobre as redes de apoio constituídas em torno da causa Chocó em defesa das suas terras e cultura, e abordar essas redes de apoio aos índios por meio da consideração dos litígios jurídicos recentes envolvendo a posse da Ilha de São Pedro e da Caiçara. Mais especificamente, os litígios entre os indígenas Chocó e os fazendeiros, que historicamente se apossaram indevidamente e ilegalmente das terras daquela região, que pertenciam historicamente, de uma maneira imemorial, aos indígenas, Chocó. São a Ilha de São Pedro e a terra mais continental, é a Caiçara, que são as duas terras anexas contestadas pelos fazendeiros e pelos indígenas. Desde o século XIX, entrando início do século XX, em uma questão que só vai ser resolvida lá na década de 90 do século XX. Eu uso 3 conceitos principais para pensar
né, essa constituição de redes de apoio, né, da sociedade civil na luta dos povos indígenas pela posse da terra. A ideia de mediação, né, através de Axel Honneth, Fraser e Durkheim, que diz respeito à existência, né, de grupos que intercalam os indivíduos e o Estado, né, a mediação como uma ação que facilita o acesso, né, dos indivíduos e grupos aos direitos por meio de políticas públicas baseadas no reconhecimento social e material. Então, né, a mediação, né, feita por entidades e sujeitos da sociedade civil em apoio ao índio tem dois objetivos centrais. O reconhecimento social em termos, né, de garantir o respeito, né, e a autodeterminação das culturas indígenas, e um objetivo também material, que é, né, a aquisição do direito a uma melhor condição material de existência, né, a posse à terra, a necessidade e a possibilidade de produção, né, de alimentos, o bem-estar social. Além desses dois objetivos, né, o identitário e o material, a mediação tem também um objetivo cultural, que é de mobilizar conteúdos, significados e concepções que evidenciem esse contraste social e que sugiram compartilhamento de sentidos e significações. As práticas de mediação propiciam essas trocas de significados que fazem parte do cenário de contatos entre índios e não índios. A mediação envolve repertórios culturais que estão sendo apresentados para os agentes sociais diversos em interação. A gente vai ver mais adiante, né, que ações, por exemplo, da Igreja Católica, né, da Universidade Federal de Sergipe, foram muito importantes para reforçar a identidade cultural Xocó, né, que até então era invisibilizada, como eu falei. Né, os índios tinham muito temor, receio, né, de revelar suas identidades e de se observarem como indígenas, né, para não sofrer repressão, né, e violência dos fazendeiros, caso eles, né, se nominassem como indígenas, porque, como a gente costuma falar, né, ser indígena se identificar como indígena é um locus de direito, né, e se a Constituição prevê direitos para esses povos indígenas, né, logo, né, a ideia de quem domina é negar essas identidades, para que se negue o direito de posse à terra, por exemplo. Então, o projeto de mediação dessas entidades que eu vou citar, né, cumpriam exatamente essa função, né, de dizer que em Sergipe existiam povos indígenas, e de que era necessário divulgar, né, a existência e o reconhecimento dessas identidades indígenas entre os não indígenas, né, por exemplo, entre o público escolar. Essa é uma forma de mediação. Se nós temos uma ação de mediação, claro que essa ação vai ser desenvolvida por mediadores. E quem são esses mediadores? São os agentes internos ou externos aos grupos indígenas, que obtêm ganhos econômicos e sociais, né, gerando contatos e alianças. Né? O mediador se envolve num contexto, né, de relações sociais ambíguas e problemáticas, né, já que eles vão atuar numa esfera intermediária. Né? Ele é o sujeito que fica, né, dividido entre os interesses dos povos indígenas e entre os interesses do Estado, né, e das elites dominantes. Então, a função maior do mediador vai ser equilibrar, né, esses interesses, fazendo valer, claro, né, os interesses, as reivindicações das minorias, que são os povos indígenas. Então, né, eu entendo aqui, a partir de Carlos Guilherme do Valle, né, que os mediadores ajudam a abafar, ou seja, a amortecer o conflito de interesses, mantendo um canal de contato entre os grupos e estabilizando as relações que poderiam ser de confrontos. Então, é uma mediação baseada, né, no diálogo. Os mediadores protegem a comunidade dos interesses desiguais originados da esfera nacional ou extralocal. Assim, a comunidade possui interesses específicos que precisam ser garantidos e assegurados por parte dos seus mediadores. Certo? Então, uma citação do Carlos Guilherme do Valle, um antropólogo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que trabalha com essa questão de mediação e etnicidade, que serve como referência, né, para a nossa discussão. E um outro conceito importante, além de mediação, mediadores e mediadores, é o de redes sociais, que eu vou
trabalhar na concepção elaborada por Barnes, né? Rede social como sendo um processo através do qual, né, os indivíduos e grupos tentam mobilizar apoio para os seus vários objetivos e influenciar as atitudes e ações dos seus seguidores. Então, a gente vai perceber que o Chocó, né, a partir do momento que surge, né, uma demanda muito forte por aquisição de direitos, por reforço de identidade, por acesso à terra, eles vão ter essa habilidade de acionar, né, diversos atores que vão agir, né, em apoio à causa. Então, rede social é exatamente isso, né? Esse conjunto de relações que são tecidas, né, que são tecidas e que colaboram para o alcance de um objetivo particular. E uma característica muito interessante, né, dessa ideia de rede é que ela, né, não é uma rede como um sistema simples, complexo, onde você consegue, né, observar, né, de início onde que essa rede se origina e onde ela termina, né, quais são os contatos principais e quais são os secundários, e, né, formando, de certa forma, um círculo concêntrico, né, onde você consegue identificar esses diferentes atores. Na verdade, ele é um emaranhado, né, são muitos agentes, né, muitos atores, né, interferindo, dialogando em relação, que chega um momento que o analista não consegue perceber bem, né, de que forma essa rede se compõe. Né, mas é possível, sim, perceber, né, algumas de suas facetas, alguns de seus caminhos, algumas de suas rotas. Ela é uma malha intrincada, ela é complexa porque envolve vários atores, né, e atores que desenvolvem ações que a gente não sabe bem, né, quando termina e quando começa. Né, talvez elas sejam até permanentes, né, em certo sentido. Então, como fonte, né, seguindo aqui, avançando, essa pesquisa, essa minha apresentação vai se basear numa coleção, né, que é uma coleção parte do acervo particular da professora Beatriz Góes Dantas, que me cedeu, né, muito generosamente esses documentos, que ela denominou Coleção Chocó, Notícias nos Jornais. É um dossiê que reúne recortes de jornais com notícias sobre os principais acontecimentos recentes relacionados aos litígios entre o Chocó e os fazendeiros da ilha de São Pedro, né, da região do Porto da Folha, né, nessa luta pela posse da ilha e da Caiçara. É uma documentação que contempla aí mais ou menos 20 anos, que vai de 1971 a 1992. Entre elas, né, existem documentos de duas naturezas, né, jornais de circulação local, entre eles a gente cita Jornal da Cidade, Gazeta de Sergipe, Jornal de Sergipe, o periódico A Defesa, que era, né, um periódico organizado pela Diocese de Propriá, que a gente vai ver mais adiante, teve né, uma importância muito grande nessa luta, né, de apoio ao Chocó, a Folha da Praia, o Jornal da Manhã, entre outros. E jornais de circulação nacional. Jornal Porantim, que era uma publicação periódica, salvo engano, mensal, né, do Conselho Indigenista Missionário, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Correio Brasiliense, né, o Diário Popular de São Paulo, o Boletim da Comissão Proíndio de São Paulo, né, Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e a revista, né, Aconteceu. Então, pela natureza das fontes, a gente percebe, né, que a causa Chocó, né, teve uma repercussão imensa, né, tanto dentro do Estado, quanto, né, fora, né, em outros estados, né, nos demais estados da federação. Eu diria até uma repercussão internacional, né, uma repercussão internacional. Então, foi uma luta que foi muito bem divulgada por diversos meios, né, da imprensa. Então, pessoal, dito isso aí sobre referencial teórico e fontes, metodologia, né, vamos tratar agora dos mediadores e das linhas de ação desses mediadores em apoio ao Chocó. Né. Como eu falei, né, as redes de relações são muito emboladas, complexas, elas envolvem ações de vários atores, de vários, né, agentes, e
em certo sentido, a gente, né, consegue apenas citar alguns deles, né? Então, entre, né, os mediadores que apoiaram o Chocó nessa luta, né, histórica contra os fazendeiros lá de Pôr da Folha, nós podemos citar a Diocese de Propriá, né, que estava vinculada e, de certa forma, foi até fundadora do Conselho Indigenista Missionário, né, com importante atuação de atores, como, por exemplo, Dom José Brandão de Castro, que foi, né, bispo da Diocese de Propriá, o primeiro bispo da Diocese de Propriá, o Frei Enoque Salvador, Frei Raimundo, Irmã Maria Amélia, entre outros, né. Os sindicatos rurais aqui de Sergipe, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Sergipe, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto da Folha, além do Diretório Central, né, dos Estudantes da UFES. Comissão Proíndio de São Paulo e de Sergipe, Associação Nacional, né, de Ação Indigenista, ANAI, é uma associação, né, que reúne pesquisadores, né, que trabalham em apoio à causa indígena, situada na Bahia. A Comissão de São Paulo e a de Sergipe também atuaram nesse sentido. O Ministério Público Federal e, como eu já havia informado lá no setor de fontes, a imprensa local e nacional. Daí a gente pode citar alguns jornalistas que tiveram uma atuação bem importante nessa mediação da causa Chocó. O Luciano Correia, Tânia Martins, Zé Dinamari e Nestor Amazonas, né? Eles foram responsáveis por essa repercussão na imprensa, né, dos problemas da condição social do Chocó ali entre as décadas de 70, 80 e 90. E a gente pode citar também os políticos sergipanos, pessoal, que, né, tomaram posição em favor do Chocó. Entre eles, Jackson Barreto, né, José Almeida Lima, Marcelo Ribeiro e Luiz Mitidieri, políticos de diversas legendas, de diversas tendências ideológicas, mas que tomaram, né, de alguma forma, em certa medida, um posicionamento favorável, né, às demandas Chocó. E todos esses mediadores desenvolviam, né, ações nas seguintes linhas. Né, eles realizavam denúncia da situação, né, de violência, de precariedade social do povo Chocó, né, concediam apoio jurídico, né, em litígios fundiários. Então, muitos desses mediadores, como, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Porto da Folha, forneciam seus advogados, né, para que eles defendessem o Chocó, né, nas causas na justiça. O desenvolvimento de uma maiêutica identitária e política entre o Chocó, né, esses mediadores foram muito responsáveis por incutir, né, na mente, né, do Chocó, né, o reforço da sua identidade, né, eles foram responsáveis pelos Chocó retomarem, né, o seu orgulho de serem indígenas e de revelarem essa identidade ali naquele contexto que era de repressão e de invisibilidade, né, da identidade Chocó, e também foram os responsáveis nessa mesma, né, pegada, nesse mesmo ritmo, pela construção de uma ideia de liderança, né, entre os Chocó, né, nesse período. Então, tudo isso acontecia por meio do discurso, né, da atuação, né, desses mediadores. Eu acho que principalmente os mediadores que faziam parte da universidade, né, da academia, da Comissão Proíndio de São Paulo, da Comissão Proíndio de Sergipe, entre outros. E, por fim, uma última linha de ação desses mediadores, né, que se dava em torno da construção de uma nova, entre aspas, uma nova consciência política, né, sobre o Chocó, uma nova consciência pública, na verdade, uma nova consciência pública sobre o Chocó, né, atuando na elaboração e no compartilhamento de sentidos sobre as suas identidades e modos de vida. Foi uma linha de ação muito importante, porque é a partir desse momento que, né, esses mediadores começam a atuar no sentido de divulgar, né, a existência de um povo indígena em Sergipe, que era o Chocó, e a divulgação da sua luta, né, naquele momento ali pelas terras, né, dos conflitos, né, e todos os problemas que esses conflitos acarretavam em termos de sobrevivência para o Chocó, para a população mais ampla, né. Então, alguns mediadores fizeram um trabalho muito importante de divulgação
cultural e educativa, como a gente vai ver mais adiante, para que, né, a cultura indígena em Sergipe, Chocó, principalmente, fosse conhecida, porque até então não era conhecida. Então, a partir de agora eu vou abrir aqui outro slide para trabalhar mais detalhadamente as formas de atuação, né, desses mediadores em torno do apoio, né, aos Chocó. Vou abrir aqui outra apresentação, com licença. Então, para esse segundo momento da apresentação, eu vou pedir licença a vocês para fazer um exercício de leitura de documentos, né? Então, eu vou ler esses documentos aqui que fazem parte do acervo, né, particular da professora Beatriz Góes Dantas, e vou detalhando as formas de ação, né, desses diferentes mediadores que eu já indiquei aqui para vocês. Então, vou separar essa parte da fala em três momentos que vão ser baseados em etapas diferentes da luta entre os Chocó e os fazendeiros, né, da Ilha de São Pedro pela posse, né, daquela região contestada ali de Pôr da Folha. Ilha de São Pedro, no primeiro momento, e a Caiçara, né, mais adiante. Então, a gente tem três momentos aqui. De 1978 a 1980, né, que é um momento em que, né, os fazendeiros entram com uma série de ações, né, na justiça, reivindicando a posse da Ilha de São Pedro, né, no momento em que os Chocó, em 1978, ocupam, né, a ilha, né, saem da Caiçara e ocupam a ilha para tentar retomar a posse daquela terra, que vai culminar em 1980 com a compra, né, com a interferência do governo do estado de Sergipe e a compra da Ilha de São Pedro, né, dos fazendeiros e a entrega, né, da posse, né, e a transformação dessa propriedade em uma propriedade de utilidade pública, mas não necessariamente ainda de posse efetiva, né, dos indígenas, certo? Um segundo momento que vai de 1980 a 1984, né, que vai ser marcado pela luta, né, pela transferência efetiva, né, das terras da Ilha de São Pedro, adquirida pelo governo do estado, né, para a União e, consequentemente, para a FUNAI, para só a partir daí, em 84, né, o povo Chocó ter a posse definitiva da Ilha de São Pedro. E um terceiro momento, que vai de 84 a 1991, que vai ser marcado pelo recrudescimento, né, pela intensificação da luta do Chocó pela terra, né, da Caiçara, né, pela posse da Caiçara, que a gente vai ver mais adiante, que é uma terra que tem um sentido, além de econômico, material, né, também tem um sentido cultural, né, tradicional, ritual. É daí a justificativa pela luta, né, da posse da terra. Então, para esse primeiro momento, pessoal, né, quando os Chocó, né, entram em litígio com Elizabeth Teixeira, que era a proprietária herdeira, né, histórica, entre aspas, da Ilha de São Pedro, né, ela vai mover uma ação de reintegração de posse na comarca, né, de Pôr da Folha, né, contra os Chocó, que naquele momento, 1978, ocupavam, né, a ilha, como eu falei. Então, essa ocupação, né, da ilha pelo Chocó e a ação de reintegração de posse movida pela fazendeira vai gerar uma grande repercussão, né, e a mobilização, né, desses atores, desses mediadores, né, que vão sair em defesa da causa Chocó. Então, o que a gente tem em jogo aqui é um processo judicial, né, de esbulho, né, um processo que exigia a expulsão do Chocó das suas terras originárias, né, das suas terras tradicionais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter uma mobilização aqui muito forte, né, da Igreja Católica e dos sindicatos rurais, né, em defesa do Chocó. E vamos ter o destaque aqui, né, de uma figura, né, muito importante como mediador, que é a figura do Dom José Brandão de Castro. Como eu já falei, foi o primeiro bispo nomeado da Diocese de Propriá, né, uma figura que, né, adotou na sua trajetória eclesial, né, uma postura progressista, né, ele foi participante do Concílio Vaticano II, aquela reunião da Igreja Católica que, né,
deu novas diretrizes para a atuação eclesial, né, uma diretriz mais vinculada, né, às causas sociais do povo pobre, do povo camponês, onde eles vão definir, né, uma opção preferencial, né, pelos pobres e pela luta, né, por justiça social. E entre eles, né, e entre essas lutas, estava a causa da reforma agrária. Então, o Dom José Brandão vai assumir, né, politicamente e eclesialmente, claro, né, essa defesa da causa Chocó. Então, vamos ter aqui muitas publicações em que, né, o Dom José Brandão de Castro vai sair em defesa do Chocó. Então, a gente tem aqui nesse jornal, né, a revista Desacato, que era uma publicação da Diocese de Propriedade, de 78, onde o Dom Brandão, né, vai destacar, né, a penúria, né, a situação de repressão social que os Chocó viviam, né, à frente dessa ação judicial, né, da Elizabeth Brito. Então, ele vai aqui destacar, né, nessa parte aqui que está grifada, né? Estranhável liminar, estou lendo, viu, pessoal? Abre aspas. Estranhável liminar de reintegração de posse da Ilha de São Pedro foi concedida pelo juiz Jonaldo Vieira a Elizabeth Brito. Desesperados, os Chocó procuraram a FETASE, né, a Federação dos Trabalhadores Agrícolas de Sergipe, em busca de apoio e proteção, receosos de que venham a acontecer com as mesmas nuances de selvageria as atrocidades que marcaram o quase extermínio de sua raça. Somados, FETASE e Arquidiocese de Propriá contestam a ação reivindicatória de Elizabeth Brito. Para eles, a liminar concedida pelo juiz possui falhas, e cita, abre aspas novamente, os aspectos limítrofes da Fazenda Belém não determinam precisamente se sua área absorve legalmente a Ilha de São Pedro. A Fazenda Belém é outra propriedade, viu, pessoal, que incorpora, né, esses dois territórios contestados pelos Chocó, né, a Ilha de São Pedro e a Caiçara. Então, a gente vê aqui, né, pessoal, um primeiro momento de acionamento do Chocó, né, de uma mediação da Igreja Católica Progressista e da Igreja, né, e dos sindicatos, na verdade, né, da Igreja e dos sindicatos. Então, o que a gente tem aqui é uma ação de mediação, né, visando denunciar, né, a situação de conflito, a repressão, né, sobre os indígenas, e no sentido também de conceder auxílio jurídico, né, já que a Federação dos Trabalhadores, né, Agrícolas de Sergipe era que concedia, né, que fornecia advogado, serviço jurídico para os índios Chocó. E o Dom José Brandão vai encerrar essa matéria dizendo o seguinte: é lamentável que existam uns com tantas terras e outros, né, sem nenhuma. Então, essa é a postura dele, né, e da Igreja, né, da teologia da libertação da época, em favor, né, dos menos favorecidos, e os Chocó entre eles. Então, Dom Brandão foi uma figura central nesse processo. Uma outra forma de mediação, né, da Igreja e muitas vezes também dos sindicatos é no sentido de garantir um contato maior, uma interação, uma coesão social maior entre os indígenas internamente, e garantir também um contato desses índios com povos indígenas de outras regiões. Vai entrar naquele processo do que a gente chamou inicialmente de maiêutica identitária, né? Os mediadores, como a Igreja Católica, tentando reforçar a ideia de indianidade entre os próprios indígenas e pretendendo também, né, constituir lideranças internas. Então, para alcançar esses objetivos, né, foi muito importante a ação de organização de eventos políticos e acadêmicos, né, pela Diocese de Propriá, né, pelo Dom Brandão de Castro, né, apoiados pela comissão, né, pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, nessa época. Então, eles realizaram vários eventos, como esse que eu vou citar aqui, que foi a segunda reunião regional do Conselho Indigenista Missionário, né, que era um deles, e a 13ª Assembleia Nacional de Chefes Indígenas,
que aconteceu em 79, na Ilha de São Pedro, né, organizado pelo CIMI, pela Diocese de Propriá, que reuniu, né, lideranças de diversos povos indígenas do Nordeste, né, e de outras regiões também, do Norte, principalmente, né, aqui em Sergipe, na Ilha de São Pedro, onde se pretendia, né, criar esse vínculo maior, a troca de experiências entre lideranças indígenas, né, daqui de Sergipe e de outros estados do Nordeste do Brasil. Então, sempre que se finalizava esse tipo de evento, eles lançavam um documento final, né, colocando os principais pontos da reunião e as reivindicações, as pautas de reivindicações dos povos indígenas. Nessa 13ª Assembleia dos Chefes Indígenas aqui no Nordeste, né, houve uma pauta, né, que os Chocó colocaram no documento final, onde eles exigiam, está aqui, eu vou ler para vocês, né, em primeiro lugar a terra, que era a pauta principal de luta, e outras demandas, como a casa, né, a alimentação e serviços educacionais na escola, né, como eles colocaram aqui, precisamos de um local para as crianças estudarem, já que elas estão assistindo aulas sentadas no chão, debaixo das árvores. Então, né, o Chocó, nesse momento, era um povo que passava por um processo muito intenso de conflito, passavam necessidades imensas, né, não tinham moradia, né, dentro da Ilha de São Pedro, que estava sendo contestada na justiça, né, passavam fome, né, não tinham acesso, né, à infraestrutura mínima necessária para trabalho, né, para sobreviver, e não tinham serviço também de educação. Daí que esses eventos serviam, né, para expressar essas demandas também, reivindicar, né, das autoridades, principalmente da FUNAI, a resolução desses problemas. Então, a partir, né, de um dado momento, outros atores vão surgindo, né, nesse processo aí, né, com a divulgação, né, com a eclosão, né, da repercussão dessa causa Chocó, né, dessa luta contra os fazendeiros, vários atores vão surgindo nesse momento. E o segundo ator, o terceiro aqui importante, nesse momento, vai ser a Universidade Federal de Sergipe, né, com alguns personagens importantes, como a gente vai citar aqui, como a professora Beatriz Góes Dantas, por exemplo, que foi um personagem, né, uma figura fundamental, né, para os Chocó alcançarem mais adiante a vitória. Então, em 79, o governo do estado de Sergipe, na pessoa do governador Augusto Franco, vai intervir, né, na situação do conflito do Chocó com os Brito e, né, por meio da intercessão, claro, da Igreja Católica, principalmente do Dom José Brandão de Castro, vai, né, comprar as terras da Ilha de São Pedro, por mais ou menos um valor de 2.400.000 cruzeiros, que era a moeda da época. E para isso contribuiu, claro, as pressões da igreja, dos próprios indígenas, nos seus eventos organizados pela igreja, e da Universidade Federal de Sergipe, que vai surgir, né, aqui nesse momento como um importante ator, né, de mediação. Então, esse jornal aqui, ó, que não tem referência de autoria, vai anunciar a vitória do Chocó, né, com a compra da Ilha de São Pedro, pelo estado de Sergipe, né, pelo governador Augusto Franco, e faz referência inicial, né, essa primeira referência à contribuição dos estudos de intelectuais da Universidade Federal de Sergipe, como Beatriz Góes Dantas, né, como importante subsídio, né, teórico, antropológico, histórico e até jurídico, né, para a causa Chocó. Falo jurídico porque, né, esses estudos que, né, os professores da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram foram usados como prova, né, da presença Chocó, da presença memorial Chocó naquela região. Então, eles vão anunciar aqui, ó, vários estudiosos da história de Sergipe têm manuseado valiosos documentos que comprovam a posse memorial da Ilha de São Pedro por parte dos índios. Entre eles, é preciso destacar a professora Beatriz Góes Dantas. A FUNAI reconhece que nunca teve em mãos um caso tão documentado, né, sobre a posse das terras indígenas, como o do caso Chocó. A Comissão Pro-Índio de São Paulo, que é outra instituição, né, que saiu em defesa da causa Chocó e dos indígenas do Brasil, né, de modo geral, né, está para lançar um estudo sobre os índios da Ilha de São Pedro,
com riquíssima documentação. Então, quando eles falam dessa documentação, pessoal, é uma documentação, né, que foi organizada como parte dos trabalhos da professora Beatriz Góes Dantas, né, no serviço que ela promoveu junto à universidade e o governo do estado de Sergipe, de organização, né, do acervo do arquivo público, né, estadual. E lá ela encontrou vários documentos sobre os índios de Sergipe, principalmente sobre o Chocó, né, que ela utilizou como subsídio para a elaboração e publicação de suas obras, né, sobre o Chocó. E uma delas, que serviu como fonte, né, jurídica para a defesa da causa Chocó mais adiante lá, como a gente vai ver em 88 com o professor Evaldo Campos, é essa obra aqui, ó, Terra dos Índios Chocó, Estudos e Documentos, né, a publicação da Comissão Pro Índio de São Paulo, né, em coautoria do professor Dalmo de Abreu Dallari, que é um jurista de São Paulo, que teve vínculo com a Comissão Pro Índio de São Paulo e mais adiante com a Comissão Pro Índio de Sergipe, que serviu como subsídio, né, antropológico, histórico e documental para provar a existência imemorial, a ocupação imemorial, né, da Ilha de São Pedro pelo Chocó. Uma obra muito importante, né, do ponto de vista intelectual, acadêmico e jurídico, certo? Né, com todas essas ações, né, como eu falei, o governo vai lançar um decreto estadual definindo a compra, né, da Ilha de São Pedro por um valor, né, que muitos não consideram, de certa forma, justo, majorado, mas que transformou, né, através de decreto, a Ilha de São Pedro em um imóvel rural de utilidade pública. Aí a gente pensa, pronto, né, o problema Chocó está resolvido, né, já que as terras foram compradas pelo Estado e ela vai ser, né, direcionada para fins de reforma agrária, ou seja, para a posse, para o trabalho, né, agrícola dos índios. Mas não. Né? Nesse primeiro momento, as terras foram consideradas como de posse de uma população genérica, né, de uma população camponesa, né, que não era necessariamente uma nação, né, uma população indígena. Então, isso aí gerou, né, uma série de controvérsias que vai gerar, né, uma nova luta. Né? Então, né, havia, né, no seio da opinião pública sergipana aquela ideia de que, né, a posse da terra por índios, né, levaria a uma subutilização, né, da terra, né, devido aos mais variados tipos de estereótipos, né, como, por exemplo, a ideia de que o índio é preguiçoso, né, a ideia de que os índios não dominam técnicas avançadas de agricultura e etc. Então, né, a terra inicialmente não foi direcionada à posse específica de um povo indígena, mas sim à posse de uma população camponesa. É uma população camponesa que, na visão, né, geral da população, não se misturava com a ideia de ser índio. Então, os Chocó para a população não eram um povo indígena, era um povo camponês, né, de agricultores. Então, os Chocó, que já estavam imbuídos daquela ideia de indianidade, né, passaram a reivindicar, né, a posse da terra como indígena, e não como povos camponeses. Né? E, para isso, né, era necessário que essa terra, né, comprada pelo governo do Estado, fosse transferida para a FUNAI, né, para a União, no caso, para o governo federal, e do governo federal para a FUNAI. Porque só a partir daí é que, né, os Chocó passariam a ser observados pelo governo federal, pelo Estado e pela FUNAI como um povo indígena, né, em si. E passariam, a partir desse momento, quando isso se efetivasse, a poder contar com um apoio também, né, desse órgão oficial, né, de defesa dos povos indígenas, que era a FUNAI, que até aqui não acontecia. Então, né, surge uma segunda demanda do Chocó, que é pela transferência, né, da Ilha de São Pedro, do Estado de Sergipe para a União. E, mais uma vez, a gente está vendo aqui, ó, nesse Jornal de Sergipe, de 1980, o Dom Brandão, né, José de Castro, né, fazendo intervenção diante do governador Augusto Franco, né, solicitando a transferência das terras da Ilha de São Pedro para a União, que, consequentemente, iria transferir essas terras para a FUNAI, que iria garantir a posse definitiva, né, da região aos Chocó. Uma posse definitiva, né, daquela terra
pelos Chocó enquanto indígenas, e não como, né, sujeitos vinculados a um conceito genérico de camponeses, agricultores. Né? E, em 1980, né, o governo estadual, né, após a compra da Ilha de São Pedro, vai lançar, né, por decreto, uma nova lei, que é a 2.263, de 25 de junho de 1980, onde o Poder Executivo Estadual vai doar ao governo da União a Ilha de São Pedro. Né? A gente pode pensar, problemas resolvidos de Chocó? Não, pessoal, porque apesar da doação do governo estadual para o governo federal, o governo federal, em 1980, não, né, aceitou de imediato, né, a transferência da posse, né, das Ilhas de São Pedro para transferência para os indígenas. Então, isso aí é uma questão muito problemática. E muito dessa falta de efetividade da FUNAI se dá, né, por uma inatividade, talvez por interferência ou intervenção, né, dos fazendeiros, ou interferência através de influência política, enfim. O que ocorreu na realidade foi uma demora imensa para que essa transferência, né, da Ilha de São Pedro para a União se efetivasse. Isso aí durou mais ou menos 4 anos, de 80, que foi o ano em que o governo estadual transferiu, né, doou, liberou a doação, né, das terras do governo do estado para a União, até 1984. E como eu falei, né, antes, isso se dava muito pelo fato de se construir, né, de ser muito comum, né, na visão popular, uma imagem, né, muitas vezes reificada, objetificada, estereotipada, do que era ser Chocó, que na realidade, né, a população não conhecia e não admitia a existência de povos indígenas em Sergipe. Né, daí surge a questão, né, qual vai ser o destino das terras da Ilha de São Pedro, né, nesse contexto, nas mãos, né, de um povo, né, camponês que não possui acesso, né, a técnicas, a conhecimento, né, avançado em termos de produção agrícola, não possui investimento financeiro com o sentido, né, a serem investidos, né, a serem empregados na produção agrícola. Então, eles pensavam que as terras da ilha iam ficar, né, sem ser trabalhadas, né, ia causar mais oneração, mais prejuízo do que benefícios, né, no sentido de garantir a sobrevivência do Chocó. Então, para desconstruir esse tipo de imagem, é que vai se reforçar nesse segundo momento aí, de 1980 a 1984, né, que é o período de efetivação da doação das terras da Ilha de São Pedro do Estado, né, para a União e, consequentemente, para a FUNAI, né, da Universidade Federal de Sergipe. Aqui, sim, eles vão ter uma atuação mais forte, né, com o surgimento de várias entidades, né, no interior da universidade. E vai ser muito importante nesse momento, pessoal, a atuação de 2 intelectuais, né, uma sergipana, que é a professora Beatriz Góes Dantas, como eu já falei antes, e a professora Manuela Carneiro da Cunha. 2 intelectuais que estabeleceram redes, né, de contato. Né, a Manuela Carneiro da Cunha, presidente da recém-fundada Comissão Pró-Índio de São Paulo, e a professora Beatriz Góes Dantas, né, que fundou, inspirada na Comissão de São Paulo, a Comissão Pró-Índio de Sergipe. E a partir do início da década de 80, né, até 86, né, primeira metade da década de 80, vai ter uma atuação intelectual muito importante. E em 81, nesse contexto, elas vão publicar na Gazeta de Sergipe 2 artigos, né, muito importantes, que vão tentar desconstruir essa ideia, né, de identidade indígena calcada num viés biológico, racial, né, de identidade. E vão propor uma nova categoria de identidade indígena baseada no critério social, baseada no critério da interação e das trocas culturais. Né, isso aqui vai ser muito importante porque era um contexto em que os próprios órgãos de Estado, né, como a FUNAI, que deveria, né, atuar, né, pelo apoio
né, das populações indígenas, né, assumia uma posição completamente ambígua, né, em torno desses povos, em torno da garantia dos direitos desses povos, né? No sentido, por exemplo, de negar, muitas vezes, que determinados grupos que reivindicavam sua identidade indígena eram indígenas. E tudo isso aí é baseado nesse critério raciológico ou biológico de identificação, né? Ou seja, para você ser índio, pelo viés, né, pela visão oficial, seria necessário que você cumprisse todos aqueles critérios baseados na cor da pele, tinha que ter pele vermelha, né, cabelo liso, andar nu, pintadinho, usando o cocá e vivendo isolado da população em geral. E essa era uma visão muito complicada que não se empregava para a situação social dos povos indígenas, né? No Brasil, em geral, e no Nordeste, principalmente, especificamente, porque os povos indígenas do Nordeste, como são os Chocó, são povos muito misturados, que tiveram um contato muito intenso, né, com o branco, com o negro no período, né, no processo de colonização, e isso aí gerou, né, alguns problemas. Então, né, persistia a pergunta, os Chocó são indígenas, né, não são indígenas, né, pela cor da pele eles se assemelhavam muito com a população negra, tem até uma população, né, de quilombo ali vizinho à Ilha de São Pedro, com quem eles mantiveram, né, contatos culturais, trocas biológicas e etc., e que fizeram com que os seus fenótipos, né, fossem muito assemelhados aos fenótipos negroides, né, índios com cabelo carapinha, né, com pele escura e por aí vai. Então, a ideia de indianidade que vai ser construída, né, por esses dois artigos, Critérios de Indianidade, de Manuela Carneiro da Cunha, e um outro artigo publicado na mesma edição, né, da Gazeta de Sergipe, chamado Os Chocó e a Questão da Indianidade, vai ser publicado, né, vão ser publicados no sentido de desconstruir essa imagem biologizante, né, né, da identidade cultural indígena. E onde, né, Beatriz e Manuela Carneiro da Cunha vão dizer o seguinte, olha, né, para ser índio, não é necessário que você tenha pele vermelha, né, use cocá, esteja pelado e vivendo isolado, né, da população, né, envolvente, né, dos brancos, dos negros, né, do mundo exterior no meio da selva. Né. Para ser considerado indígena, basta que você se né, perceba, se denomine como indígena e seja reconhecido, né, pela comunidade e por quem faz parte da comunidade externa, ou seja, pelos não indígenas. Resumindo, né, a ópera da teoria dessas duas antropólogas, ser indígena não é uma questão racial, biológica. Ser indígena é uma questão de identidade social, uma questão de sentimento. Né? Então, isso aí colaborou muito, né, para que os indígenas Chocó, né, passassem a ser vistos com outros olhos pela população, pela imprensa, né, e a ter sua indianidade reconhecida. Nesses dois artigos. E nesse momento também, né, vai surgir uma outra entidade interna vinculada à Universidade Federal de Sergipe, conhecida como a Comissão Pro-Índio de Sergipe. É uma comissão que foi fundada em 29 de agosto de 1981, né, nas instalações, né, do prédio do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que contou com a participação de intelectuais, professores e estudantes, né, do Departamento de Ciências Sociais, de História, né, e de Geografia, né, da Universidade Federal de Sergipe, e que tinham como principal objetivo divulgar a luta Chocó e defender, né, os seus direitos em torno do reconhecimento das suas identidades e em torno da posse da terra. Então, a gente pode citar aqui figuras muito importantes, né? A professora Beatriz Góes Dantas, Hélia Maria de Paula Barreto, o professor saudoso Fernando Lins de Carvalho, saudoso Luiz Alberto, a professora Lenalda Andrade, né, Lídia Maria Lisboa, Gimarcos Evangelista e o professor Lorival Santana Santos. Foram todos eles membros fundadores da Comissão Pro-Índio de Sergipe, que foi uma entidade de mediação da causa indígena muito importante, desempenhou uma função muito imprescindível para a causa Chocó. Essa aqui é a ata de fundação, certo, pessoal? Ata da sessão de instalação da Comissão Pro-Índio de Sergipe. Então, a partir
né, de 1980, a Comissão Pró-Índio, né, vai desenvolver várias linhas de ação, né, desde a publicação, né, de artigos em jornais e revistas denunciando, né, o problema Chocó, ainda nesse litígio, né, nesse contexto de transferência da ilha, né, do governo do Estado para a União, né, até o desenvolvimento de projetos educacionais, de exposição, né, arqueológica e fotográfica, onde eles pretendiam divulgar a existência, né, e a história, né, as identidades indígenas, mais especificamente Chocó, aqui no estado. Então, nesse jornal aqui, da Folha da Praia, de 84, a gente vai ver, né, uma denúncia feita, né, assinada em coletivo pela Comissão Pró-Índio, né, sobre a falta de apoio da FUNAI ao Chocó, né, que a FUNAI atribuía a esse atraso da transferência da Ilha de São Pedro para a União, né, e as necessidades em decorrência disso que o Chocó passava. Então, a luta maior das entidades de mediação e dos próprios indígenas, também como mediadores nesse contexto, eram fazer, né, os Chocó serem reconhecidos como indígenas, pessoal. Porque sem isso, né, eles não poderiam contar com a ação, né, de apoio, né, com subsídio financeiro, né, e até político da FUNAI para solucionar os seus problemas. Então, era uma grande luta. Então, era necessário que os índios Chocó fossem considerados como indígenas para que eles acessassem os seus direitos via FUNAI. Então, como a FUNAI ainda não havia, né, nesse sentido aí, reconhecido os Chocó como indígenas, a Comissão Pró-Índio de Sergipe vai lançar essa notinha aqui no jornal Folha da Praia, de 1984. Nesta Semana do Índio, né, quando muitas homenagens estão sendo prestadas, abre aspas, viu, pessoal? Quando muitas homenagens estão sendo prestadas àqueles que são os primitivos habitantes do país, uma pergunta se impõe. A CPI Sergipe está fazendo essa questão aqui nesse momento. Qual o futuro do Chocó? A ilha que o governo desapropriou e doou à União, pela Constituição, as terras habitadas pelos índios pertencem, né, à União, não foi ainda transferida para o domínio da União, embora a lei de doação seja lá de junho de 1980. A FUNAI se limita a fazer esse presente apenas nos momentos de conflitos entre os índios, né, e os fazendeiros da família Brito, como ocorreu recentemente quando o gado dos fazendeiros invadiu a ilha, né, destruindo as suas plantações. Estes pontos merecem uma reflexão, pois dão uma ideia das dificuldades destas populações indígenas no Brasil atual. Então, eles fizeram aqui uma ação de denúncia com muita, né, publicação em jornais, em periódicos estaduais, né, em jornais de circulação nacional também. Mas, na minha perspectiva, né, a principal linha de ação, né, da Comissão Pró-Índio de Sergipe, talvez, né, pelo fato, né, da Comissão Pró-Índio ser composta basicamente por professores, né, foi a linha de ação educacional. No primeiro momento, eles lutaram muito ali, no momento da fundação, pela, né, construção, pela efetivação da instalação de uma escola indígena, né, na ilha de São Pedro, né, chegaram a pagar, né, com recursos próprios, às vezes do próprio bolso, né, com fundos financeiros particulares de alguns dos membros, né, os salários, né, de um professor para dar aula, né, às crianças, né, Chocó. Mas, além disso, né, as ações de divulgação que estão inseridas naquele processo de construção de uma consciência pública mais positiva sobre o Chocó, né, o processo de dar a conhecer esses índios a um público mais amplo de estudantes, né, de profissionais, né, e até de professores do ensino básico universitário que não conheciam, né, as culturas indígenas, nem o Chocó, né, era a principal tarefa, né, era a principal, né, atividade deles. Então, a Comissão Pró-Índio, né, através de seus membros, vai elaborar uma série de projetos educacionais de exposição
museológica, de exposição arqueológica, de exposição de materiais líticos, né, das culturas indígenas, do Chocó, de outros povos, né, exposições fotográficas, né, foram várias, né, nesse momento. Entre elas, duas que eu destaco, o Nu e o Vestido e a exposição Chocó hoje, né? Exposições que colocavam, né, em tela aquela visão de indianidade baseada, né, na ideia do dado social, né, de que identidade indígena é resultado das interações, que não necessita passar pelo critério biológico, né? Era essa ideia que eles transmitiam através dessas exposições, e, principalmente, né, revelavam para a população sergipana a existência de um povo, né, que tinha sua identidade, né, sua cultura, sua história invisibilizada pelos canais oficiais de divulgação, como era a imprensa até aquele momento, e as escolas, né, os livros didáticos. Então, a Comissão Proíndio vai, né, atuar muito, né, de uma forma muito intensa, né, nesse setor educacional e vai, de certa forma, né, conseguir construir uma nova visão sobre o que é ser índio, né, no Brasil e em Sergipe, né. Uma desconstrução que colaborou muito para a aquisição, né, e consolidação de direitos, né, indígenas, né, mais especificamente Chocó nesse momento. E como eu dizia, era esse tipo, né, de imagem que estava numa exposição lá, ó, da Comissão Proíndio, foi a exposição Chocó hoje, de 81, é uma imagem aqui que foi exposta nesse projeto, que foi feita pelo jornalista, né, professor de História, vinculado à Universidade Federal de Sergipe, Jairo de Andrade. Então, né, o que a Comissão Proíndio fazia em suas exposições era transmitir esse tipo de visão, para desconstruir estereótipos. O que a gente tem aqui? É uma senhora indígena, né, com o fenótipo característico das populações negras, pele escura, cabelo carapinha, muito distante daquele estereótipo cristalizado, né, fixo do índio de cabelo liso, né, mas que, apesar disso, desenvolvia uma atividade vinculada, né, à tradição cultural do povo Chocó, mais especificamente uma atividade tradicional feminina, que é a produção, né, de materiais, né, de artesanato em barro, né, a cerâmica. Certo? Então, a partir daqui se construía, ou tentava se desconstruir um estereótipo fixo sobre o povo Chocó. O indígena pode ter, sim, pele negra, pode ser branco, pode ter o olho verde ou azul, que ele não vai deixar de ser indígena. Porque ser indígena, como, né, os intelectuais da Comissão Proíndio de Sergipe difundiam, é uma questão de sentimento. Né? Então, seguindo, se eu estiver avançando aí muito no horário, é só me avisar. Com todas essas mediações, eu vou tentar abreviar aqui. Os Chocó conseguem a vitória e só em 1984, né, as terras da Ilha de São Pedro serão efetivamente transferidas para a União, já no governo do governador João Alves Filho, né, que vai organizar um encontro entre, né, o presidente da FUNAI da época, né, o Jurandir Fonseca, né, vai convocar algumas lideranças Chocó, né, como o Apolônio, né, o Gileno, entre outros, e lá no Palácio, né, de Despachos, aqui em Aracaju, ele vai assinar esse decreto, transferindo definitivamente as terras da Ilha de São Pedro para a União. Né? Então, a partir desse momento, a FUNAI passa efetivamente a reconhecer, né, os Chocó enquanto indígenas, na minha percepção. Esse é o momento em que eles vão, né, realmente reconhecer essa indianidade, né, e a questão da Ilha de São Pedro, de certa forma, se vê, né, solucionada, está solucionada. Mas, a partir daí, surge uma nova demanda, uma nova luta, que é pela terra, né, mais continental da Caiçara, que era também uma terra importante, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural, tradicional, cosmológico, né? Do ponto de vista ritualístico, né? Porque era uma região em que economicamente eles necessitavam, né, para extrair
né, o barro, que era a matéria-prima principal, né, para a confecção da cerâmica, que era um importante objeto de comercialização, né, os Chocó produziam, né, as mulheres produziam cerâmica, né, cuscuzeiros, cinzeiros, enfim, né, objetos com vários fins utilitários de uso, até externos, né, em feiras na região de Pôr da Folha, né, de Porto Real do Colégio, em Alagoas, e a partir dali eles conseguiam, né, adquirir alguma renda, né? E do ponto de vista ritual, a gente sabe que a Caiçara é uma terra onde eles realizavam, né, a partir daquele momento, o ritual do Oricuri, e onde está situado até hoje, né, o cemitério, né, ancestral, né, do Chocó. Então, era uma propriedade que tinha muita importância, ainda tem, né, para eles. Só que nesse período, né, era uma propriedade que estava em posse, né, dos fazendeiros, né, da família Brito, e mais adiante, né, ela foi vendida para outro fazendeiro aliado, né, da família Brito, que foi o Jorge Medeiros Pacheco, né, latifundiário, né, que se envolveu em várias questões polêmicas, em vários conflitos. Alguns jornais dizem que até físicos, né, contra o Chocó. Então, nesse momento, a gente vai ter uma nova forma de mediação, que vai ser o resultado, né, dessa maiêutica identitária e política promovida, né, por essas outras instituições, como foi a Igreja Católica, como foi a Comissão Pro Índio de Sergipe, de São Paulo, né, que vai ser a atuação a partir, né, a atuação das lideranças Chocó constituídas, né, nesse contexto. Então, nesse momento, eles vão ter um papel muito importante, né, na intensificação da luta por esse território. Então, a atuação deles se dava em várias frentes, né, tanto participando de eventos acadêmicos na universidade, né, quanto acionando agentes, né, personagens da área jurídica, como a gente vai ver mais adiante, como foi o caso do professor Evaldo Campos, né, procurador-geral da República, que se envolveu na defesa da luta pela Caiçara, e vão promover toda essa atividade de mediação. Um sujeito que eu considero aqui importante nessa mediação das lideranças indígenas foi o cacique Apolônio Chocó, o ex-cacique, o saudoso Apolônio, né, que vai participar de um evento em 1985, né, promovido pela Comissão Pro Índio de Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, que envolvia estudantes, e onde Apolônio teve a oportunidade de divulgar sua cultura, né, e as lutas de seu povo para essa comunidade universitária, né, e onde ele vai, né, fazer sua defesa. Então, Apolônio, aqui nesse jornal, ó, Gazeta de Sergipe, que noticiou a realização desse evento acadêmico, vai dizer que, abre aspas, palavra do saudoso Apolônio, a tribo Chocó vive basicamente do trabalho em cerâmica, só que os fazendeiros tomaram da tribo a fazenda Caiçara, de onde eles tiravam o barro. Por isso, eles continuam lutando pela conquista desta área. Além da questão da sobrevivência, da questão material, a fazenda Caiçara tem um grande significado cultural para os índios. Segundo Apolônio, é lá que está o local de culto e o cemitério Chocó. Abre aspas, palavras do Apolônio. Vocês podem achar uma bobagem esta luta pela reconquista do nosso cemitério, mas aquele não é um cemitério igual aos outros, pois o nosso povo, né, ele tem para o nosso povo, né, o cemitério, tem um grande significado cultural e religioso. Então, né, essas duas pautas, tanto econômicas quanto culturais, justificavam, né, de certa forma, a luta do Chocó, né, pela posse da terra mais continental, mais para o interior da Caiçara. Né, pessoal? Então, nesse momento aqui, a gente tem uma forma de mediação muito importante das lideranças indígenas, né, das lideranças internas. E um fato importante aqui nesse contexto foi a invasão, né, a ocupação, né, desculpa, não é bem o termo invasão, a ocupação, né, da Caiçara pelos índios, né, que gerou uma série de repercussões na imprensa, né, e uma reação muito forte dos órgãos de segurança estatal, né, nesse momento. A Caiçara, como eu falei, estava em posse, né, do fazendeiro, né, Jorge Pacheco,
e os Chocó como forma, né, de pressionar as autoridades, né, principalmente a FUNAI, a resolver a questão da posse da caiçara em favor, né, dos indígenas Chocó, resolveram, através de uma decisão colegiada, né, após uma reunião, né, que reuniu as lideranças Chocó, na Ilha de São Pedro, ocupar a caiçara. Isso se deu lá em 1987, né, entre os meses de agosto e setembro. E essa ação gerou uma grande repercussão na imprensa, né, principalmente na imprensa nacional, né, como o Correio Brasiliense noticiou aqui, né, 3 situações, né, a repressão, né, dos órgãos de segurança, essa ocupação da caiçara pelos índios, os apoios recebidos, né, por povos indígenas de outros estados e a resistência reafirmada pelas lideranças, né, para a retomada da caiçara através da permanência, né, naquele território. Então, o jornal Correio Brasiliense, de 1º de setembro de 87, vai noticiar a questão da seguinte forma. Olha, uma índia ferida, abre aspas, né, uma índia ferida e 2 índios menores espancados, né, violentados, foi o saldo do confronto entre os índios Chocó e a polícia militar. Na tarde de ontem, na fazenda Caiçara, né, que foi ocupada na madrugada da última segunda-feira por 300 índios. Né? Alguns jornais, né, destacam a truculência, né, da polícia na repressão aos índios, alguns jornais falam em mais ou menos 20 índios feridos, entre idosos, né, crianças, mulheres, falam no efetivo militar de guerra de mais ou menos 200, né, policiais militares que foram acionados para reprimir, né, a ocupação da Caiçara pelos Chocó. Então, há várias informações, né, desencontradas, mas que, enfim, retratam de uma forma ou de outra, né, esse processo de conflito, né, dos órgãos oficiais de segurança, muitas vezes aliado, né, dos fazendeiros, né, que mantinham um contato muito estreito, em interesses, né, políticos muito fortes entre eles. Né? Então, é importante destacar isso. Vai tratar também dos apoios, né, de indígenas de outras comunidades, de outras etnias e de outros estados. O jornal vai dizer, além do Chocó, outras tribos nordestinas, da Bahia, Pernambuco e Alagoas, vieram prestar solidariedade aos índios sergipanos. Eles estão acampados na fazenda, armados de arco, flecha e espingarda, enquanto a polícia está munida de escopetas e metralhadoras. Apesar da determinação judicial, né, expedida pela Justiça Sergipana, de expulsar os índios, né, o representante da União das Nações Indígenas, UNI, em Sergipe, que era o ex-cacique Apolônio, disse que seus familiares estão dispostos a resistir e não deixarão a fazenda que foi doada por Dom Pedro II e tomada posteriormente pela família Brito. Então, os Chocó demonstraram essa vontade de resolver a questão, né, pelas vias, né, que eles encontravam, que eles achavam mais, né, efetivas nessa época, que foi a ocupação da sua terra, da Caiçara, uma terra de propriedade memorial, como o Apolônio destacou aqui, foi doada lá no fim do século XIX, meados do século XIX, por Pedro II, né, o imperador. Então tem uma tradição oral muito forte em torno dessa ideia de posse memorial, da doação, né, do território pelas autoridades imperiais. Diogo, só um momento. A gente tinha dado mais 5 minutos e já estamos extrapolando o tempo. Eu não ouvi, Jefferson, desculpa. Mas eu posso... Eu acho que quando a gente vê no chat, você não vê, porque está em exibição, mas acho que a Luciana viu colocado. Certo. Então, me dê mais 5 minutos para eu finalizar. Pronto. Ok. Então, por fim, né, na reta final desse período de 84 a 91, o cacique Apolônio vai acionar a justiça, né, no caso, né, agentes do sistema judicial sergipano, como foi, né, o doutor Evaldo Campos, o procurador-geral da República no período,
né, da luta aqui pela caiçara e vai solicitar, né, que ele intervenha na questão da caiçara. É interessante que o doutor Evaldo Campos, né, nesse momento, né, estava em vias de se aposentar. Né, já estava com os papéis todos organizados para né, aposentadoria, e com o pedido da Polônia, ele sensibilizou, né, se sensibilizou com a causa, né, do Chocó e resolveu adiar a aposentadoria para, né, sair em defesa, né, judicial do Chocó nesse momento. Então, ele vai atuar de uma maneira muito intensa nesse momento, vai elaborar uma petição, né, inicial direcionada à Justiça Federal, e isso é importante, né? Dentro dessa petição inicial, ele vai, né, exigir, né, que a Justiça retire, né, o processo, né, das mãos da Justiça local e que o processo seja tocado pela Justiça Federal para evitar qualquer tipo de interferência política, e vai exigir, né, a reintegração, né, da posse da caiçara em favor dos indígenas. Está aqui, né, a documentação, né, só um parêntese, dizer que toda, né, essa petição inicial, que tem mais ou menos umas 50 páginas, eu vou mostrar já para vocês aqui a página inicial, né, foi toda baseada em sua defesa, em seu discurso, nas obras desses intelectuais, né, da Universidade Federal de Sergipe e de outras universidades, como é o caso da professora Beatriz Góes Dantas, da obra Terra dos Índios Chocó, que eu já citei, né, e de outra obra da professora Manuela Carneiro da Cunha, que é Os Direitos do Índio, né, Ensaios e Documentos. Então, houve uma relação muito importante entre, né, a Procuradoria-Geral da República em Sergipe, com a universidade, esses intelectuais, né, e suas obras antropológicas e historiográficas que serviram como um subsídio, né, jurídico, né, nessa luta pela caiçara. Serviram como prova da presença, né, Chocó naquela região. Essa é a página inicial, né, da petição, né, de reintegração de posse da caiçara, onde ele vai solicitar a reintegração da ilha, da caiçara, né, para os índios Chocó, e que vai ser uma petição vitoriosa, né? A partir dessa petição, os Chocó vão conseguir a posse da ilha da caiçara, e no fim do ano de 91, os jornais começam a repercutir, né, essa vitória, dizendo, como aqui no Jornal da Cidade, que os Chocó conseguiram, por meio de luta jurídica, a posse definitiva da caiçara após a aprovação, né, do Ministério da Justiça. E para encerrar, vou ler aqui um trechinho, né, que eu considero muito interessante desse jornal, que retrata bem o clima, né, o ar de euforia e de vitória do Chocó, né, nesse momento. Então, a Justiça consegue a posse da terra para o Chocó. A cerca, né, abrem aspas, a cerca de 50 famílias de remanescentes da tribo Chocó tem um motivo a mais para terem um feliz ano novo. O Ministério da Justiça aprovou o direito à posse de mais de 4.200 hectares de terras no município de Pôr da Folha, onde eles estão instalados há vários anos. A decisão do ministro Jarbas Passarinho, que era o ministro da Justiça da época, foi comunicada às famílias no último final de semana. Esse era o dia 31 de dezembro de 1991, quando os Chocó, né, conseguiram a vitória, final e definitiva, que garantiu a posse, né, da caiçara para a comunidade. Né? Foi uma vitória imensa, e como a gente viu aqui pelo relato, né, que eu fiz, contou com o apoio, né, de uma imensa rede social de colaboração, que envolveu igreja, que envolveu sindicatos rurais, né, que envolveu, né, a comunidade sergipana, a imprensa como um todo. Né? Então, né, para encerrar, eu reforço que o povo Chocó é um povo que hoje em dia não tem mais problemas relacionados à demarcação, né, do seu território, tem, né, problemas de outras naturezas, né, mas a posse da terra é garantida, e isso é resultado,
né, em grande medida, dessa habilidade política, né, que os Chocós tiveram e desenvolveram, né, no sentido de constituir alianças, né, onde esses mediadores, né, saíram, né, em defesa, né, da causa Chocó. Isso aí levou a essa trajetória de sucesso, né, dessa população indígena sergipana, do sertão sergipano. É isso. Obrigado. Desculpa aí se eu me estendi muito. Estou à disposição de vocês. Voltei. Bom, vou fazer algumas considerações pelo adiantar da hora. Primeiro, parabenizar, né, ao professor Diogo por falar, por explanar tão bem, né, essa questão dessas mediações, bastante interessante e com muita propriedade, né? Eu fiz aqui algumas anotações, mas, assim, são mais inquietações mesmo, tá? Essa questão das mediações e do choque de interesses, né, entre esses mediadores. Eu creio que cada mediador desse tem um tipo de interesse diferente, não é isso, professor Diogo? Né, quando a gente fala da Igreja Católica, da Universidade Federal de Sergipe, da área jurídica, enfim, eu acho que nas entrelinhas deve haver um choque de interesses, cada um com seu interesse. A questão do lugar de fala, né, dos índios, que no processo de posse definitiva fica bem claro que existe também uma invisibilidade, onde grupos decidem por eles. Posso estar até equivocada, mas fica claro também nas entrelinhas isso aí. A comissão, né, pró-índio, eu acho que foi de bastante relevância no momento de decisões, aonde, né, entra a contribuição acadêmica, né, de cientistas, que nós somos cientistas, na verdade, né, pesquisadores, para que esse processo, né, tenha um tom, né, bem acadêmico em relação à Universidade Federal de Sergipe. Fiz também, assim, que seria uma dúvida minha na área jurídica, né, como o processo de posse acontece. Eu tinha feito essa anotação anteriormente, mas depois o professor Diogo, no final da explanação, ficou claro para mim, e também a questão do processo, né, da Diocese de Propriá, né, que me remontou àquela época da colonização, da catequização forçada, né, dos índios, assim que os europeus encontraram o Brasil, e esse processo de colonização forçada e de catequização também do poder, né, que a Igreja Católica teve nessa instrução inicial aí dos índios. É isso, foram algumas coisas, essa ligação entre a Igreja, né, de constituir lideranças, né, que tipo de interesse é esse, que tipo de mediação foi essa? É isso, professor, mas no resto foi fantástico, tirou muitas dúvidas e, assim, me inquietou mais ainda na questão dessa análise, tá bom? É interessante também pensar que mesmo, é interessante pensar que mesmo 200 anos de independência, né, a população indígena de Sergipe, né, em pleno século XX, né, no caso do Chocó, elas procuraram justamente uma independência, né, uma independência através da conquista do seu próprio território, né, da demarcação do seu próprio território. Sim. E a gente tem visto ultimamente, né, principalmente com essa política aí desse governo que aí está, que, infelizmente, nós estamos tendo um retrocesso, né, que as políticas indigenistas, as políticas voltadas para justamente a demarcação de terras indígenas e por aí vai, estão dando passos atrás, né? A gente está vendo o futuro repetir o passado, aliás, o presente repetir o passado. Né? Mas, assim, como o Diogo bem deixou claro, os Chocós, eles não, atualmente, eles não passam por esse processo, né? Então, é uma questão também a se perguntar, né? O papel do índio nos 200 anos da independência de Sergipe, qual foi esse papel durante esses 200 anos? Né? Muitos se perguntam no período da conquista,
né, da conquista de Sergipe, né, com a atuação do índio nesse período. Mas é um pano para manga para uma pesquisa, a gente pensar como agiam, como viviam as sociedades indígenas nesses 200 anos de emancipação, ou no processo de emancipação política de Sergipe, não sei. É algo a se pensar também. Então, Jefferson e Luciano, obrigado pelas questões muito pertinentes. É que a gente for para responder a fundo, a gente conversa aqui mais umas 2 horas. Verdade. Mas, enfim, eu respondendo primeiro, Luciana, começando do começo. Nesse contexto da década de 70, 80, de certa forma, não havia, pelo menos entre as instituições, choques de interesses. Não vou lhe afirmar que não havia choques de interesses internos a cada instituição. Mas quando a gente pensa na ala progressista da Igreja Católica, que era aquela que estava se abatendo internamente com a ala conservadora, né, da Igreja, pensa na universidade, nos seus intelectuais, e, né, nesses movimentos sociais populares, como era o caso, né, dos sindicatos rurais, a gente percebe que havia um alinhamento, né, de objetivos. Eles estavam ali para atuar em favor das minorias. Né, dentro da Igreja Católica, isso aí, pelo menos nessa ala, né, progressista, popular, desse catolicismo, né, que eles promoveram, popular, a meta era bem estabelecida, é lutar preferencialmente pela melhoria da condição de vida do pobre. Né? E os indígenas, nesse contexto, estavam inseridos, né, nesse segmento. Eram povos desvalidos, né? Eram vistos como camponeses no sertão, que eram explorados, né? Eles viviam como trabalhadores rurais, né, dentro das fazendas que eram apropriadas por outros, mas que eram suas próprias terras. Então, eles trabalhavam no sistema de escravidão, né, muito, né, trabalhavam muito, recebiam nada ou quase nada por isso, e dentro das suas próprias terras. Né? Aí cabe aquela crítica ao capitalismo, né? Como sobreviver com um sistema que gera riqueza e, ao mesmo tempo, né, exclusão e pobreza. Era a situação, né, do Chocó, nesse capitalismo agrário do século XX. Então, havia, de certa forma, um alinhamento e até um diálogo, né, entre essas instituições, Igreja Progressista, universidade, seus intelectuais e movimentos sociais como um todo. Conflitos de interesse talvez existissem no interior das próprias instituições, que aí é outra história que a gente, né, pode discutir depois, porque também dá muito pano para manga para o debate. Eu acho bem interessante isso aí, entendeu? Uhum. E fiquei muito satisfeita com sua resposta, porque eu realmente fiquei em dúvida, foi algo que me inquietou durante toda a sua explanação, mas estou satisfeita sim. E na Igreja Católica, só para complementar a resposta, havia realmente, né, esses 2 tipos de posicionamento. Uma Igreja Católica conservadora, mais baseada na ideia de igualdade, naquela ideia liberal de igualdade para todos, independente da situação social que o sujeito vive, mas que, na verdade, estava mais alinhada com a classe média e com a elite econômica, né, do Estado, e havia outra posição, que era a posição, né, da Diocese de Propriá, do Dom Brandão de Castro, que saiu em defesa do povo, né, do povo pobre, do povo camponês. E isso aí resultou, de certa forma, em perseguição. O Dom Brandão de Castro sofreu muita pressão. Foi alvo de ataques dos fazendeiros nos jornais, na imprensa que eles controlavam. Eles publicaram, né, muitas notinhas, né, em jornal sergipano, de grande circulação, né, criticando, né, muito a atuação, né, da Igreja Católica no sertão, né, na defesa do Chocó. Alguns, né, defendiam até o afastamento do Dom Brandão da Diocese de Propriá. Então, assumir, né, a defesa de uma causa popular, como sempre no Brasil, é você
assumir o ônus, é ter certeza de que vai sofrer pressão e que vai ter algum tipo de consequência negativa. Né? A defesa, né, da causa popular pelo Dom Brandão resultou no seu pedido de afastamento da diocese, lá em 1988, 89. Tudo isso em decorrência da pressão, né, da elite latifundiária e da ala conservadora da Igreja Católica, da Igreja Católica que estava alinhada com essa elite econômica. Então, a contradição, né, o choque de interesse se dava nesse sentido. A questão do lugar de fala dos índios, que você destacou, né, é como eu vinha enfatizando. Né, era proibido, né, que os chocós assumissem a sua indianidade. Porque se eles assumissem a indianidade, né, perante a comunidade envolvente, eles poderiam sofrer vários tipos de violência, como sofreram. Né? E eu acho que a mediação dessas entidades, né, que a gente citou aqui, foi muito importante no sentido de que os índios retomassem esse fôlego, né, essa energia, essa vontade, né, essa gana, né, pela luta em torno da sua causa. E foi a partir daí, né, a partir do momento que os indígenas perceberam que tinham, né, adquirido um grande apoio popular, que eles, né, retomam, passam a reconhecer, né, sua identidade, a se reconhecer como Chocó. Né? Aqueles que diziam que eram camponeses, que não tinham nada com a tradição indígena, que não realizavam o oricuri, nem nada disso, quando na realidade realizavam, só que de maneira secreta e oculta, né, passaram a retomar suas energias e a reivindicar, né, sua identidade como indígena. E isso aí é um processo de visibilidade, invisibilização, né, de dominação e de resistência que é histórica. Né, Jefferson? Já entrando aqui para o debate da sua questão. Eu penso que, né, os estudos sobre a participação indígena nesse processo de emancipação do Estado estão, sim, por serem realizados. Mas, como você bem destacou, né, a gente pode pensar esses processos de mobilização Chocó como uma tentativa de realizar uma independência dentro da independência. Né? Uma independência dentro da independência. Né? Como que os Chocó, pensando aqui de uma maneira dialética, conseguiram, né, a sua autonomia, aquisição de direitos dentro de um processo, né, que já se realizava, né, no contexto governamental oficial. Mas até que ponto haveria, né, consonância, haveria harmonia entre esses interesses ou não? Talvez os interesses sejam, ou fossem, à época, antagônicos. Né? E, assim como nota de pesquisa, como os índios na época eram vistos, né? Na época que eu falo do fim do século, né? No século XIX em diante, início do século XX, eram vistos como sujeitos misturados, né? Caboclos, camponeses, né? Mestiços, né? Híbridos de um modo geral, né? Caberia uma pesquisa, né? Talvez etnológica, baseada na consulta a documentos escritos, né? Da possível emergência, atuação, né, ou agência desses caboclos, que na realidade eram indígenas, né, no processo de emancipação, né, do Estado de Sergipe em relação à Bahia. Talvez essa seja uma rota, né, de pesquisa que precisa ser trilhada, né, Eu, particularmente, não conheço, eu não tenho leitura sobre a participação dos índios nesses processos políticos oficiais de Estado. Pelo menos não nessa época. O que vai ser o contrário, claro, no século XX, com a Constituinte, por exemplo. Os povos indígenas, já organizados através, né, das suas lideranças, né, vão ter uma participação tremenda, muito forte, né, de protagonismo, né, na luta pela inserção de direitos específicos, né, em diversos setores para os povos indígenas. Né? Então, eles participaram da Constituinte e foram protagonistas nesse sentido. E têm sido protagonistas até hoje. Né? Tanto que a gente percebe aí várias frentes de resistência, né, a esse contexto,
atual, né, de governos conservadores, né, anti-minorias, anti-povo, né, e que insiste em atacar os direitos da diversidade cultural indígena. Então, eu falei em outra oportunidade, em outro encontro, né, que eu tive com o pessoal da universidade, que os povos indígenas são o alvo principal dos ataques desse governo, né, federal atual do país. É tanto que uma das primeiras medidas oficiais, né, que o presidente tomou, né, assim que tomou posse, que ele, né, decretou, assim que tomou posse, foi a assinatura de um decreto, né, onde ele transferia, né, o poder, né, de demarcação das terras dos povos indígenas, né, do Ministério da Justiça, ou seja, da FUNAI, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ou seja, né, um ministério que é vinculado, eu não vou dizer nem vinculado, que é controlado pelas elites, né, latifundiárias do Congresso Nacional, que tem, né, interesses muito, né, efetivos, interesses muito particulares em, né, atrapalhar o processo de demarcação de terras indígenas, né, para utilizar da forma que eles acham mais viável economicamente, né, as terras daquelas comunidades. Né? Então, eles queriam inviabilizar o processo, Luciana, como você me perguntou, né? A trajetória jurídica do processo de demarcação de terras indígenas. Então, o que é que acontece? A FUNAI aciona, né, na verdade, ela é acionada, né, pelos povos indígenas que passam por esse processo de autorreconhecimento. Né? A FUNAI inicia um processo de estudos, né, demarcatórios através de perícia antropológica. Né? Esse estudo vai resultar num relatório, né, antropológico, de perícia antropológica, que vai ser entregue, né, à justiça. Né? A partir daí, né, a justiça vai decidir se aquele território é ou não, né, de posse histórica daquela comunidade que reivindicou, sendo, né, comprovado através do estudo histórico antropológico. Esse processo é direcionado, né, para o Ministério da Justiça, que vai, né, homologar ou não, né, a demarcação dessa terra. Sendo homologada, né, cabe ao presidente da República, através de decreto, finalizar o processo, né, de homologação. Então, o que era que esse governo pretendia, né, no primeiro momento ali em que ele tomou posse, é acabar com todo esse processo, que é legal, né, e que, de certa forma, né, deu um teor jurídico e ritual a esse processo de demarcação. Né, e que queira que não queira, é o ritual seguido até hoje, apesar das suas falhas. Né? Era um processo que é controlado por uma instituição específica que é responsável, né, pela defesa das lutas e dos direitos indígenas, que é a FUNAI. Quando você retira, né, o processo das mãos da FUNAI e coloca nas mãos de uma instituição ou de um ministério que está controlado por personagens antagônicos, como são, né, os fazendeiros que ocupam a bancada ruralista do Congresso, isso aí leva a uma série de problemas, né, de ataques aos direitos de posse dos indígenas. Sem falar em outras situações. É um contexto complexo que eu acho que vai ser superado, né, no que diz respeito à causa indígena, apenas através da própria agência indígena. É como foram os Xocó, como fizeram o Xocó na década de 70 e 80, né, principalmente, que é meu recorte temporal de estudo, mas que fizeram historicamente, né, em tempos, né, muito recuados e memoriais. Esse problema indígena, que foi aprofundado pelo governo atual, só vai ser resolvido através da capacidade de agência dos próprios povos indígenas, através das suas lideranças, e através da capacidade de acionamento de redes, de mediadores. Isso eles sabem fazer muito bem. Com consideração, presidente? Não, apenas eu quero, né, agradecer a Diogo, né, por uma fala que contribuiu muito, né, com
nosso evento online, né, que infelizmente, né, ou felizmente, não sei, tivemos que nos adaptar, né, e justamente esse ano a gente teve que colocar o nosso evento para online. Protestamos muito, né, a gente ainda achou que em outubro a situação estaria normalizada, mas, pelo visto, a gente vai durar um bom tempo ainda assim, né, nem que eu já estou de saco cheio disso. Mas, assim, é bom que os debates, né, continuam, mesmo online, a gente está tendo os debates dentro e fora do campo historiográfico, do campo antropológico, enfim, de todas as áreas das ciências humanas e sociais. Bem, só lembrando que amanhã teremos a conferência, né, do professor Vanderlei, né, que vai estar disponível no YouTube, a partir das 19 horas. Então, mais uma vez, convido a todos a participar, a assistir, né? E, simultaneamente, estão acontecendo os simpósios temáticos, né, também online, e vamos torcer para que no próximo evento, daqui a 2 anos, essa situação tenha passado de fato, e que até mesmo esse governo negou a pandemia, que nega os próprios indígenas, enfim, que nega o povo brasileiro, também passe. Então, que a gente possa estar respirando outros ares. Né? Obrigado, Diogo, mais uma vez, e obrigado, Luciana. Obrigada a todos também. Parabéns, Diogo, pela causa e pela luta. Obrigado, Luciana, Jefferson, a toda a diretoria da AMPU, Sergipe, né, e da Nacional. Eu desejo que corra tudo bem no evento e que ele seja, como sempre, de muito sucesso. Grande abraço e até breve.